mulher do Dr. Roberto, esposa do Dr. Roberto Maria, tinha uma produtora no Rio, foi a primeira vez que eu conheci o Boni. Carlos Nascimento fala sobre como teve carta branca no jornalismo do SBT e a garantia de Silvio Santos que não haveria influência dele ou externa. E até do primeiro ao último dia que eu trabalhei com o Silvio Santos, ele jamais interferiu em nada. Poxa. Nada. Nascimento fala sobre como falou não a Edir Macedo quando o mesmo comprou a Record e decidiu voltar a trabalhar na Globo. O dia que o bispo chegou lá, Sério? eu fui, né, que acabou meu contrato naquele Entendi. dia. Queriam que eu ficasse, eu falei não, porque Mas aí a a Globo me chamou de volta. Carlos fala sobre como lidava com Boni, o todo-poderoso da Globo. Mas no dia do Boni, o Boni saiu do escritório dele lá, que era um lugar sagrado, um altar da Globo. E fala o motivo da Globo sempre ter dominado a TV no Brasil. A Globo dominou o tempo todo que dominou, porque, na minha opinião, faltou coragem aos outros veículos para enfrentá-la. E revela em primeira mão. Eu acho que eu estou falando até nesse assunto pela primeira vez. Entendi. O que nunca deu certo. Não, Porque, né? o que dá dinheiro na televisão, na mídia, é você falar. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Depois eu vinha trabalhar no Bom Dia São Paulo muitas outras vezes, já como editor-chefe do jornal, como apresentador e tal. Aí eu tinha que entrar às 4 horas. O editor-chefe faz o quê? É o que comanda o telejornal. Ele cuida de tudo. Cuida da pauta. A pauta participa, né? Participa, comanda. Decide o o que vai e o que não vai. Tá. Olha os textos todos, vê as reportagens para ver se estão de acordo. Conversa. Coordena, faz, é o chefe. Fala com o repórter, você vai fazer isso aí, combina se vai ter, faz entrevistas, esse é o editor-chefe. Eu fui editor-chefe durante... Mas o editor-chefe mostra a cara também ou não? No meu caso, sim. Ah, não é só... eu fiz o Bom Dia, depois do Bom Dia eu fui pro Jornal da Cultura, no ano de 88, fiz o Jornal da Cultura, fiz o Jornal da Record, só que era outra Record, a Record da família Machado de Carvalho. Sei, antes da igreja. Antes da igreja. Eu fiz a despedida, o dia que o bispo chegou lá, Sério? eu fui, né, que acabou meu contrato naquele dia. Queriam que eu ficasse, eu falei não, porque Mas aí a Globo me chamou de volta. Ah, isso que eu fui lá. Quanto tempo você ficou na Globo antes de fazer essa... 10 anos na Globo a primeira vez, sendo 10 anos como repórter. Tá? Eu apresentei jornal ocasionalmente. Aí na Cultura você apresentava? Na Cultura, sim. Na Eu era o editor e apresentador. E quando você volta para a Globo é para ser o quê? Eu vim para fazer um noticiário local de São Paulo chamado São Paulo Já. Que a Globo queria pôr várias vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite e tudo. E eu fiquei... eu fiz o projeto do São Paulo Já. Então fui ter a primeira vez que eu conheci o Boni. Uma coisa... Boni pai. O Bonão. O Boni. Fui lá no Rio, na sala dele. Uma coisa interessante, né? 2 pessoas na história da televisão, para mim, me chamaram de Carlos e não de Nascimento. Uma delas foi o Boni, a outra o Silvio Santos. Como que ele falava o Silvio Santos? Carlos, vamos conversar, Carlos. Mas no dia do Boni, o Boni saiu do escritório dele lá, que era um lugar sagrado, um altar da Globo, veio na porta me receber e me mandou entrar, abriu a porta para eu entrar. O Silvio fez a mesma coisa na casa dele. Poxa. Quando eu fui lá, ele tinha um escritório na casa, ele saiu de chinelo, de bermuda, camisa colorida e o cabelo meio tingido assim, né? Eu dei risada. Então, mas entendeu? Os dois sempre me chamaram de Carlos. O Silvio, quando eu acabei de assinar meu contrato lá no dia que eu fui, né? Ele abriu uma porta de correio assim e tinha uma mesa cheia de comidas e bebidas, né? Aí ele falou, Carlos, hoje a minha mulher não está, Carlos, então nós estamos mandando aqui, eu fiz isso aqui para você, viu? Aí tinha guaraná, coxinha, empadinha, pãozinho de sanduichinho, isso. Sem frescura. Tinha bolo. Aí o meu advogado que estava lá, ele falou assim, escuta, você veio acertar um contrato para ser apresentador do jornal para fazer o programa infantil do... Parecia uma mesa de festa infantil, buffet infantil. Ele falou, mas não tem um uísque, não tem nada. Eu falei, não, é Guaraná mesmo. E vai é o que tem, tá, né? Ótimo, né? Que legal. Então, aí fiquei lá fiz o SBE, estava lá, Cultura Record. Eu voltei para fazer o São Paulo Já. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei, depois entrei em 90 e saí em 2004. Nossa. Fiquei mais 14 anos. É interessante, o São Paulo Já foi um projeto para a cidade de São Paulo e o Estado. Foi o primeiro telejornal estadual. Como assim? Que cada cidade colocava umas partes no meio? Não, a gente falava mais do interior de São Paulo do que antes, falava da capital, trocava matérias, entendeu? Fazia As sucursais mandavam matéria. Um telejornal paulista. Entendi. O que nunca deu certo. Não, o que dá dinheiro na televisão, na mídia, é você falar no jornalismo, né, da cidade onde você está, que você tem o faturamento local, das empresas locais, e do país, né? Que aí você vai falar do Brasil, você pega os bancos, a indústria automobilística e tal. Mas, enfim, a gente trouxe nesse programa São Paulo Já algumas novidades interessantes. Primeira, previsão do tempo no horário nobre. A televisão brasileira não dava a previsão do tempo à noite. Você achei que desde o começo tinha? Não. A TV Globo deu no Bom Dia São Paulo, lá pelos anos 77, 78. Eu lembro, era um mapa de madeira ainda.
com aquelas nuvenzinhas, chuva, ia mudando. E tinha um preguinho, ia colocando uma moça. O imã, sei lá. Né? Era o imã, a moça fazia, sabe? E tinha um cara vagamente de alguém colocando num quadro mesmo. E tinha um cara na TV Cultura, que também era um apaixonado por tempo, e ele dava lá algumas informações. Aí eu falei, não, um telejornal nos anos 90 tem que ter previsão do tempo. Eu fui para Cachoeira Paulista, onde é o INPE, e fiz o primeiro acordo para fornecimento de imagens para que nós pudéssemos entrar. Isso foi um ponto importante do São Paulo Já. Revolução, né? Outro ponto importante, o telejornalismo da Globo não dividia tela. Como assim? Falar com outra pessoa? Não, com dois, assim, que tá eu estou te entrevistando, você está aqui do meu lado. Ou tem um repórter no lugar. Exato, não dividia tela. Não, até ali não. Ou então, por exemplo, você divide até em 3, 4, se quiser, né? E eu queria muito... Aí... tinha uma das pessoas, uma mulher do Dr. Roberto, esposa do Dr. Roberto Maria, tinha uma produtora no Rio, chamava ADO, o equipamento que fazia essa divisão. E ela estava trocando por um mais moderno. E a Globo comprou dela e trouxe aqui para São Paulo. A gente dividiu tela no São Paulo Já. Isso foi também o começo. Outra coisa, o helicóptero, na época, cada vez que você subia para fazer imagem, tinha que ir a equipe, o cara que colocava lá a câmera, ou a antena que transmitia o sinal do helicóptero, tudo feito na hora, cada vez que subia. Aí eu falei, não, nós temos que ter um helicóptero fixo, o tempo inteiro, que seja no ar a qualquer momento, que nós temos que cobrir a cidade com exclusividade. E fizemos o que seria o começo do Globocop, um helicóptero dedicado, que ficava lá esperando a hora para subir, né? E tem mais uma coisa que é assim, São Paulo interior, a única emissora que tinha canal direto para São Paulo era Bauru, Campinas tinha em Ribeirão, porque a IPTV já era dona daqueles lugares, e o restante do estado, as fitas chegavam de ônibus ou vinha atrasado, era um negócio bem antigo ainda. Aí foram feitos os micro-ondas para esses lugares, para que tivesse. Então eu tenho muito orgulho desse momento aí, que foi um momento importante. Aí eu fiquei no São Paulo Já. Mas nessa época da Globo já era um contrato bom, assim, de grana, uma coisa mais... Sim, essa história de grana é sempre boa, né? Contar, né? Os contratos. Eu fui na TV Cultura ganhando 50 mil cruzeiros a mais do que na Globo. Nossa, era quase nada. Era quase nada. Era pouco para época. Era aquela época de inflação. Eu queria, na verdade, mudar e fui ganhando isso aí. E foi melhor? Foi. Depois, quando eu fui sair da Cultura para ir para a Record, aí o Jornal da Cultura ganhou o prêmio de melhor telejornal do ano e tal, estava em alta. Aí eu falei, eu quero ganhar $5 mil. O equivalente a, né? Aí fui para a Record ganhando essa quantia, que na época era bastante. Quando eu saí da Record para voltar para a Globo, que é onde você chegou, né? Agora, eu mantive os $5 mil, só que o real foi quando começou o plano Collor. Então era vida nova. Então $5 mil era bastante dinheiro. Era bastante, muito dinheiro. Sabe? Então foi um pouco... O Brasil é inacreditável, né? O que já aconteceu. De dinheiro, uma hora tem, outra hora não tem. Cortava 3-0, lembra? Tem, 3-0. Eu lembro do governo Castelo Branco. Nossa. Lá no comecinho, o dia que fez o Cruzeiro Novo, que cortou 3-0, entendeu? As pessoas ficaram desesperadas porque elas achavam que ia ter menos dinheiro. Como assim? Porque cortou 3-0, então não vou ter mais 300. Não é 10 mil mais. É 10, onde se viu, né? Não, mas vai valer a mesma coisa. Pobre. Cara. Mas é isso, depois fiquei na Globo até 2004 e fui trabalhar no SBT, onde eu fiquei mais um monte de tempo. E qual a diferença que você vê entre as televisões? É muito diferente ou o jornalismo basicamente é a mesma coisa sempre? O jornalismo das emissoras brasileiras nas quais eu trabalhei, em todos os momentos, foi um jornalismo muito sério. Eu não posso me queixar de nada, e todas as vezes que eu vi tentativas de me incomodarem ou não fala disso, mexer comigo, todas as vezes as emissoras ficaram do meu lado. Mesmo? Inclusive com o governador de estado, já com teve figuras importantes. Eu não posso me queixar. Agora, de alguém pedir a sua cabeça? Eu pedi cabeça. Nossa. É normal isso no jornalismo? Normal não é, mas aconteceu. Acontecia? Mas você é um mensageiro, você não cria... meu amigo, mas você sabe, as coisas não são assim. Claro, só por falar dele? Não, né? Então, assim, o Silvio Santos, né? O Silvio, quando eu fui lá conversar com ele, ele falou, você vai ser o apresentador e o editor-chefe, não é? Você vai escolher as notícias, né? Eu não vou me meter nisso, porque eu não me meto no jornalismo, viu, Carlos? Você tem a sua autoridade. Agora, você sabe como é que é, né? É que nem jogador quando entra no time. Tem que marcar gol. Se marcar gol contra eu vou ter que fazer alguma coisa. Né? E o que significava isso? Ele quer dizer que é o seguinte, que eu tinha plena autonomia para não fazer besteira, né? Então, era isso, né? E até do primeiro ao último dia que eu trabalhei com o Silvio Santos, ele jamais interferiu em nada. Poxa. Nada que você imaginar.
Até saiu uma época, nós demos uma matéria muito polêmica na eleição de 2010, acho que foi a história da bolinha de papel, que bateu na cabeça do José Serra, e depois houve lá uma lambança terrível, e ficou parecendo que o Serra fingiu que ele tomou uma outra, era uma fita isolante, mas, bom, enfim. Eu lembro vagamente. Bom, eu dei a matéria por minha única determinação, vontade, achar que tinha que dar. O repórter era um repórter confiável, enfim, dei. Aí, em algum lugar saiu publicado, um lugar importante da imprensa, que o Silvio, como tinha quebrado o Banco Pan-Americano e o Lula, como presidente, o ajudou na recomposição do banco para poder vender e tal, ele estava fazendo aquilo para retribuir ao PT e ao presidente Lula a ajuda da história do Banco Pan-Americano. Isso é um absurdo, sabe? Claro. Eu acho que eu estou falando até nesse assunto pela primeira vez. O Silvio nunca se meteu em nada. Ele mesmo? Não, nessa parte de notícias. A única coisa que o Silvio me pediu ao longo de todo o tempo que trabalhei lá foi um dia para dar uma entrevista com o dentista dele. Mas aí é a favor, ele né? falou que o dentista tinha descoberto lá um método interessante. Que nós demos. Descobriu o siso. Fizemos uma entrevista com o cara. Só. Tranquilo. Nunca mais. Né? Já vieram mais pessoas aqui que falam a mesma coisa do Silvio. O que eu aprendi no telejornalismo das outras emissoras, que é a pergunta original sua, é o seguinte. A Globo dominou o tempo todo que dominou, porque, na minha opinião, faltou coragem aos outros veículos para enfrentá-la. Né? Coragem, quando eu digo, não estou dizendo que tinha medo, estou dizendo assim, questão financeira, questão de patrocínio, montagem de equipe, correspondentes no exterior, ou seja, você sabe fazer Encorpar, né? Isso, exato. E a Globo desde sempre já investiu nisso. A Globo não e tinha... dominava, né? O pessoal parava. Fantástico. Né? Jornal da Globo é o mais à tarde, né? É o mais à noite, né? O Jornal Nacional sempre foi o carro-chefe, né? A Globo, para receber uma notícia em primeira mão e dar em primeira mão, ela não tinha preço, ela tinha que dar, era obrigação dela. Claro. Né? As outras emissoras se tubiavam um pouco e tal, embora eu tenha dado alguns furos fora. Mas, lembra de algum, assim? Lembro, um furo ruim, mas eu dei. Na TV Cultura, uma nadadora brasileira estava treinando no Canal da Mancha para disputar a travessia do Canal da Mancha, estava lá com uma treinadora e estava chegando já o dia da prova dela, né? E ela morreu. Fazendo o último teste dela, eu acho, né? E coincidiu que ela era patrocinada pela Credit Card. E coincidiu que o Jornal da Cultura deu em primeira mão, nós demos a morte dessa moça, o presidente da Credit Card estava vendo o jornal. Aí ele levou um susto, falou, nossa, eu nunca imaginei receber uma notícia, ainda mais um noticiário aí da TV Cultura, numa hora dessa. Isso teria que vir pela Globo, pela Reuters, pelos grandes, né? Depois veio. Mas nós demos na frente de todo mundo. Né? Poxa. Então, assim, o jornalismo tem isso, a compensação maior é essa. Né? Carlos Nascimento é o rosto do jornalismo no Brasil. Na minha opinião, ele sempre passou muito mais credibilidade do que o William Bonner. Ele, inclusive, foi cotado para assumir o Jornal Nacional na época que o Bonner foi contratado. Mas, de acordo com o próprio Carlos, o sotaque do interior dele foi determinante para ele não conseguir a vaga. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.